Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontrem o seu coração nesta manhã. Antes que o mundo lá fora comece a sua agitação, antes que as notificações do celular e as demandas do dia tentem roubar a sua tranquilidade, eu te convido a parar por um instante. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões, um presente renovado a cada segundo. Talvez você tenha acordado hoje com o coração pesado, com uma nuvem de ansiedade pairando sobre seus pensamentos, ou talvez com um cansaço de batalhas que parecem não ter fim. Talvez a primeira luz do dia tenha trazido consigo não a esperança, mas a lembrança de um problema, de uma dor, de uma incerteza que te roubou o sono. Quero que saiba que você não está só. Este espaço, este momento, é um santuário para a sua alma. Um lugar onde podemos, juntos, nos aproximar daquele que é a nossa força e o nosso refúgio. Quero falar ao seu coração sobre uma verdade poderosa, um pilar para a nossa fé, encontrado no Salmo 46. Vamos mergulhar nestas palavras, não como meros leitores, mas como filhos sedentos que encontraram uma fonte de água viva. A primeira declaração deste salmo é a nossa âncora. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Sinta o peso e a beleza de cada palavra. Refúgio, pense no que um refúgio significa. É um abrigo seguro no meio da mais violenta tempestade. Imagine a chuva torrencial do desapontamento, os ventos uivantes da crítica, os raios e trovões de uma notícia inesperada. Onde você corre? Para onde seu coração se inclina em busca de proteção? O salmista nos afirma que Deus, o Criador do universo, se oferece para ser este lugar de segurança para você. Ele não é um refúgio distante, de difícil acesso. Ele é um refúgio que nos envolve, um abraço paternal que nos protege da fúria do mundo. Neste exato momento, enquanto você ouve a minha voz, visualize-se entrando neste refúgio, deixando para trás do lado do fora o medo, a preocupação, a aflição. Aqui dentro, a paz. Aqui dentro, o barulho da tempestade se torna um sussurro distante. E ele não é apenas refúgio, mas também fortaleza. Uma fortaleza é diferente de um simples abrigo. Ela é impenetrável, edificada com rochas inabaláveis, com muralhas que nenhum inimigo pode transpor. Pense nas setas que o inimigo lança contra sua mente. Setas de dúvida, de autoacusação, de desesperança. Pense nos gigantes que se levantam no seu caminho. O gigante da enfermidade, o gigante da crise financeira, o gigante da solidão. A promessa é que Deus é a sua fortaleza. As muralhas desta fortaleza são a sua fidelidade. As torres de vigia são a sua onisciência, que vê o perigo de longe e te prepara. Os portões são a sua graça, que se abre para te acolher, mas se fecha para barrar o adversário. Quando você se sente fraco, incapaz, pequeno diante dos desafios, lembre-se, você habita dentro de uma fortaleza invencível. O poder não está em você, mas naquele que te abriga. E a promessa se completa. Socorro bem presente na angústia. Que consolo há nestas palavras. Ele não é um socorro que talvez chegue, uma ajuda que precisamos agendar. Ele é um socorro bem presente. Ele já está aí, com você, no meio da sua angústia. Antes mesmo que a lágrima role, ele já é o consolo. Antes que o grito de desespero saia da sua garganta, ele já é a resposta. Ele está presente na quietude do seu quarto, na agitação do seu trabalho, na complexidade dos seus relacionamentos. A presença dele não é condicionada pela nossa perfeição ou pela ausência de problemas. Pelo contrário, é na angústia que a sua presença se manifesta como socorro de forma mais palpável e poderosa. É por causa desta primeira verdade, desta rocha fundamental, que o salmista continua com uma das declarações de fé mais audaciosas de toda a Escritura. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O que isso significa para nós, nesta manhã? A terra que se muda pode ser a estabilidade que você conhecia e que de repente desapareceu. O seu seguro, a sua saúde, a paz no seu lar. É o chão que some debaixo dos seus pés. Os montes que se transportam para o meio dos mares são aquelas estruturas que pareciam eternas, inabaláveis em sua vida, e que de repente desmoronam. Um relacionamento que parecia sólido, um plano de vida, cuidadosamente traçado, uma convicção que você tinha. As águas que rujam e se perturbam são o caos. O caos das notícias no mundo, o caos de uma briga familiar, o caos de um diagnóstico médico, o caos dentro da sua própria mente, com pensamentos turbulentos que não te dão paz.
E mesmo diante do cenário mais catastrófico que a imaginação humana possa conceber, o próprio fundamento do mundo sendo desfeito, menos a resposta da fé é: não temeremos. Isso não é negação da realidade. Não é fingir que a dor não existe ou que o perigo não é real. É uma declaração de confiança baseada na identidade de quem é o nosso Deus. O nosso não temer não vem da ausência de problemas, mas da presença do nosso refúgio. A nossa coragem não vem da nossa própria força, mas da certeza de que habitamos numa fortaleza. A nossa paz não vem da calmaria do mar, mas da convicção de que o Senhor dos mares está conosco no barco. Por isso, eu te convido a dizer isso, em voz baixa, aí onde você está. Diga para a sua própria alma: eu não temerei. Diga para a ansiedade que tenta te sufocar: eu não temerei. Diga para o futuro incerto: eu não temerei. Porquê? Porque Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Em total contraste com a imagem do mar revolto e dos montes que se abalam, o Salmo nos transporta para um outro cenário, um cenário de paz celestial. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Que mudança de cenário! Do caos para a calmaria, do barulho ensurdecedor para o suave fluir das águas. Este rio não é um rio de águas turvas e violentas, como o mar em fúria. Suas correntes não trazem destruição, mas alegria. Este rio flui no centro da cidade de Deus. E onde é esta cidade? É o lugar da habitação de Deus, o lugar onde Ele reina. E a promessa do Novo Testamento é que o nosso coração é o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada do Altíssimo. Portanto, este rio de paz, este rio de alegria, este rio do vida, está disponível para fluir dentro de você, nesta manhã. É o rio do Espírito Santo, que Jesus prometeu que fluiria do interior de todo aquele que nele crê, enquanto o mundo lá fora ruge. Dentro de você, pode haver o fluir suave deste rio. Enquanto as estruturas externas se abalam, a sua estrutura interna pode ser irrigada e fortalecida por estas correntes de vida. Peça a Deus neste momento que você possa perceber este rio. Peça que as correntes de alegria do Espírito Santo inundem as áreas mais secas e áridas da sua alma. Peça que Ele lave as mágoas, que sacie a sua sede de paz, que traga vida onde há morte e esterilidade. E a promessa continua, sobre esta cidade, sobre o seu coração. Deus está no meio. Dela não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Veja que promessa específica para o nosso momento de oração agora. Deus está no meio de você. Ele não está longe, observando. Ele está no centro, no comando, no coração da sua vida. E porque Ele está aí, você não se abalará. A sua estabilidade não depende das circunstâncias, mas da presença contínua de Deus em você. E o socorro dele tem hora marcada, desde o romper da manhã. A ajuda de Deus para o seu dia não está a caminho. Ela já chegou com os primeiros raios do sol. A graça para suas tarefas, a sabedoria para suas decisões, a paciência para os seus relacionamentos, a força para as suas lutas, tudo isso está sendo liberado para você agora, no romper desta manhã. O salmista, então, eleva o nosso olhar. Ele nos tira do nosso drama pessoal e nos mostra a soberania de Deus sobre toda a história. As nações se embraveceram. Os rhinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ouve-se o barulho das guerras, as intrigas políticas, a fúria das nações, a instabilidade dos governos. Parece assustadoramente familiar aos nossos noticiários, não é mesmo? Mas qual é a ação de Deus diante de todo esse poderio humano? Ele não precisa de um exército, de uma arma, de uma estratégia complexa. Ele apenas levantou a sua voz, um simples sopro da sua boca, uma única palavra liberada pela sua autoridade. E a terra, menos com toda a sua arrogância e poder, se derrete como cera diante do fogo. Isso nos dá a perspectiva, o problema que parece um gigante para você, a crise mundial que nos assusta, tudo isso é absolutamente nada diante do poder da voz do nosso Deus. Ele está no controle. E então, o Salmo nos entrega o seu refrão, o seu grande estandarte: Senhor dos exércitos, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso alto refúgio. Vamos meditar sobre isso. O Senhor dos exércitos. Em hebraico, Yahweh Sabaoth. Ele é o comandante dos exércitos celestiais, das legiões de anjos, de todo o poder do universo. Aquele que comanda as estrelas e os querubins está conosco. Ele está do nosso lado. Ele luta as nossas batalhas. E ao mesmo tempo, ele é o Deus de Jacó. Jacó, o enganador, o lutador, o homem imperfeito e cheio de falhas. Deus Noel. Apenas o Senhor dos anjos perfeitos?
Ele é o Deus de homens e mulheres falhos, como eu e você. Ele foi o refúgio de Jacó em sua fuga, em seu medo, em sua luta. E Ele é o nosso alto refúgio, um lugar elevado, de onde podemos ver as nossas dificuldades de cima da perspectiva dele, e ver o quão pequenas elas são diante da sua grandeza. E o que Deus nos pede em meio a tudo isso? Qual é a nossa parte neste processo? O convite é feito: vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras, até o fim da terra. Quebra o arco, e corta a lança, queima os carros no fogo. O primeiro passo é contemplar. Parar de olhar para o tamanho dos problemas, e começar a olhar para o tamanho das obras de Deus. Lembre-se do que Ele já fez em sua vida. Lembre-se dos livramentos, das provisões, das curas. Contemple a sua obra na cruz, a maior de todas as desolações sobre o mal, onde Ele desarmou principados e potestades. Ele é o Deus que traz a paz. Ele é quem quebra o arco da contenda em sua casa, quem corta a lança da palavra amarga, quem queima no fogo o carro da ofensa que avança contra você. E então, vem a ordem central, o coração do salmo, o segredo para encontrar paz em meio ao caos. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos, em outra tradução. Parem de lutar. Pare de tentar controlar tudo. Pare de repassar os cenários ansiosos em sua mente. Pare de confiar apenas na sua própria força e inteligência. Acalme o seu corpo. Acalme a sua mente. Acalme o seu espírito. Respire. Apenas pare. E neste silêncio, nesta quietude, nesta rendição, vem a revelação. Sabei que eu sou Deus. O conhecimento de Deus não é primariamente intelectual, mas experimental. É na quietude que nós verdadeiramente sabemos, que experimentamos a sua soberania, a sua paz, o seu poder. É quando paramos que Ele age. É quando nos calamos que ouvimos. E o resultado final é a glória dele. Ele será exaltado. Não os nossos problemas, não a nossa ansiedade. Ele será exaltado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa nação, sobre toda a terra. E como um selo final, para que jamais nos esqueçamos, o salmista repete a nossa segurança. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso alto refúgio. Esta verdade, meu irmão, minha irmã, é o fundamento para o nosso dia. É a rocha sobre a qual podemos construir as horas que virão. Se esta oracal, esta meditação na palavra de Deus, está trazendo paz ao seu coração nesta manhã, e eu te convido, de forma muito suave, a se juntar à nossa comunidade de fé. Considere se inscrever aqui no nosso canal, para que possamos começar todos os dias juntos, buscando a presença de Deus. Se estas palavras te tocaram, deixe a sua curtida, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. E principalmente, se o Espírito Santo colocou alguém em sua mente agora, alguém que você sabe que está enfrentando uma tempestade, que precisa ouvir que existe um refúgio e uma fortaleza, compartilhe esta oração. Seja você um instrumento para levar esta paz a mais um coração. E agora, com a nossa alma ancorada nesta verdade poderosa, de que o Senhor dos Exércitos está conosco, com o nosso espírito aquietado pela certeza de que Ele é o nosso alto refúgio, vamos nos preparar para dar o próximo passo. Tendo estabelecido a nossa segurança nele, estamos prontos para aprofundar a nossa comunhão. Este é o momento de passarmos da contemplação da sua grandeza para a entrega completa do nosso coração. Um ato de confiança que flui naturalmente da paz que acabamos de encontrar. Vamos juntos? Agora para a segunda parte da nossa oração, onde abriremos as mãos e o coração para entregar a Ele cada detalhe do nosso dia. Cada anseio da nossa alma, meu amado irmão, minha querida irmã, permaneça neste lugar de quietude que conquistamos. Aqui, no silêncio que se segue à rendição, onde o nosso barulho interior cessou, um outro som pode ser percebido. Não é um som para os ouvidos físicos, mas para a alma. É o sussurro suave e poderoso do Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus. Ele está aqui. Eu quero que você, pela fé, sinta a presença dele agora mesmo, aí onde você está. Ele não é uma força etérea ou uma ideia distante. Ele é uma pessoa divina, e ele está se movendo em sua direção, com um propósito de amor. A sua presença é como um calor suave, que começa a preencher o ambiente. Como uma brisa leve que toca o seu rosto, trazendo consigo um aroma de paz. Ele é o rio de Deus, cujas correntes, como vimos no Salmo 46, trazem alegria à cidade de Deus, e essa cidade é o seu coração. Neste exato momento, as correntes deste rio divino começam a fluir para dentro de você. Não com violência, mas com uma ternura infinita. O propósito dele agora é tocar as suas feridas,
aquelas que você esconde de todos. E talvez, eito do si mesmo, ele conhece cada uma delas. Ele viu cada lágrima que você derramou em segredo, ouviu cada soluço abafado no travesseiro. Nada está oculto aos seus olhos de amor. E ele não vem para apontar ou para julgar. Ele vem para curar. Permita que o Espírito Santo, o nosso Divino Consolador, se aproxime agora daquela ferida da perda. Talvez seja a dor da saudade de alguém que partiu, um vazio que parece que nunca será preenchido. A presença dessa pessoa, seu riso, seu abraço, deixou um espaço que dói fisicamente. O Espírito Santo não apaga a memória, pois a memória é o tesouro do amor. Mas ele vem para aplicar o bálsamo da esperança sobre a sua dor. Ele sussurra ao seu espírito a promessa de que a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo. Ele te lembra que o nosso Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e embora essa promessa seja para a eternidade, o consolo dela começa hoje. Ele envolve a sua saudade com a paz que excede todo entendimento, transformando a dor aguda em uma lembrança eterna, aquecida pela certeza do reencontro na glória. Ele, que é o próprio amor, se senta ao seu lado no luto e chora com você, assim como Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, não por falta de poder, mas por excesso de compaixão. E ele te conforta, não com palavras vazias, mas com a sua própria presença, preenchendo o vazio com a certeza de que você jamais estará só, agora. Permita que o toque gentil do Espírito se mova para a ferida da traição, da rejeição, do abandono. Como essa ferida é profunda, a dor de ter a confiança quebrada, de ter sido deixado para trás por alguém que você amava, de ter sido julgado ou mal compreendido, essa dor cria muros ao redor do coração, nos ensina a não confiar, a esperar sempre o pior. O Santo vem como o único amigo que jamais falha, aquele que é mais chegado que um irmão. Ele se aproxima desses muros, não com um ariete, mas com o calor do seu amor, derretendo o gelo da amargura. Ele valida a sua dor, ele reconhece a injustiça que você sofreu, e então, ele começa a reescrever a sua identidade. Enquanto as vozes humanas te disseram que você não era bom o suficiente, que não era digno de lealdade, a voz do Espírito afirma: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. Ele te mostra o seu valor, não através do espelho quebrado da opinião alheia, mas através do espelho perfeito do amor de Deus na cruz. Ele é o bálsamo de Gileade, a pomada celestial que, aplicada sobre a ferida da rejeição, não apenas a fecha, mas a cura de dentro para fora, restaurando a sua capacidade de amar e de ser amado, começando pelo amor incondicional do próprio Deus. Ele te liberta da prisão de reviver a ofensa, te dando a força sobrenatural para perdoar, não porque o ofensor mereça, mas porque a sua alma merece ser livre. E o que dizer da ferida do fracasso e da vergonha? Aquele erro do passado que continua a te assombrar, aquela decisão errada cujas consequências você ainda colhe? A voz da acusação é implacável, repetindo em sua mente que você estragou tudo, que você é uma decepção. Mas ouça, meu irmão, minha irmã, uma voz mais alta. É a voz do Espírito da Graça, que te declara a verdade de Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O réu do Deus, que flui em seu coração, é um rio purificador. Suas águas vivas estão neste instante, lavando as manchas da vergonha. A obra de Jesus na cruz não foi parcial. Ele não te perdoou pela metade. O perdão que ele oferece é completo, total e restrito. O Espírito Santo está aqui para tornar essa verdade uma realidade em seu coração. Ele te ajuda a se perdoar. Ele pega o seu fracasso e o transforma em testemunho. Ele usa suas fraquezas para manifestar o poder de Deus. A palavra nos garante que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E esta manhã é uma nova oportunidade. O seu passado não define o seu futuro. A sua identidade não está no seu erro, mas no seu Redentor. Deixe que o Espírito Santo tire dos seus ombros o peso da culpa que você não precisa mais carregar e o vista com o manto da justiça de Cristo. Há também a ferida da exaustão, o cansaço profundo da alma, o esgotamento de quem luta há muito tempo, de quem cuida de todos e não tem quem cuide de si. É o cansaço de quem se sente sobrecarregado pelas demandas, pelas pressões, pela simples e esmagadora tarefa de continuar em frente dia após dia. Para você, que se sente no seu limite, Jesus estende o convite mais doce: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Espírito Santo é quem operacionaliza esse alívio. Neste momento, ele está ministrando descanso à sua alma. Ele te convida a parar de lutar com suas próprias forças. Ele te lembra da promessa de Isaías, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão,
e não se cansarão. Caminharão, e não se fatigarão. Visualize-se entregando a Ele o fardo pesado. Sinta o alívio físico e espiritual ao soltá-lo em suas mãos fortes. O Espírito Santo está infundindo em você uma nova força, não uma energia humana e passageira, mas uma vitalidade divina, um vigor que vem da fonte de toda a vida. Ele está renovando a sua mente cansada, o seu coração fatigado, o seu espírito abatido. O refrigério na hora do calor, a sombra no meio do deserto. Com as feridas sendo cuidadas pelo toque do Consolador, o processo de restauração se inicia. Deus não é um Deus de remendos. Ele é um Deus de recomeços. Ele não se contenta em apenas nos fazer parar de doer. Ele deseja nos fazer florescer. Novamente, Ele te faz uma promessa poderosa através do profeta Joel. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Pense nos anos, nas oportunidades, na alegria, na paz que foram consumidos pela dor, pela ansiedade, pelo pecado, pelas circunstâncias adversas. Deus é poderoso para não apenas te dar um futuro bom, mas para redimir o seu passado, fazendo com que todas as coisas inclusive as ruins, cooperem para o seu bem. Onde havia ruínas em sua vida, Ele promete edificar. Onde o inimigo plantou desolação, Ele promete plantar um jardim. A promessa de Isaías 61 se torna viva para você hoje. El vai para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Visualize essa troca divina acontecendo agora. Entregue a Ele as cinzas do seu arrependimento, e receba a coroa da filiação. Entregue o seu pranto, e sinta o óleo da alegria, sendo derramado sobre a sua cabeça. Dispa-se do espírito pesado e deprimido, e vista-se com o manto do louvor. Um louvor que talvez comece como um sussurro, mas que tem o poder de mudar a atmosfera da sua vida. Esta restauração é a obra do Deus que, no Salmo 46, faz cessar as guerras. Ele está fazendo cessar a guerra dentro de você, estabelecendo o seu reino de paz e justiça no território da sua alma. E esta obra de cura e restauração não é um evento isolado. Um momento que acaba quando esta oração terminar. Início de uma caminhada contínua na presença dele. A segurança que ele oferece é permanente. Lembre-se da promessa final de Jesus aos seus discípulos, que é também para você. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Todos os dias, nos dias bons e nos dias maus, nos dias de sol e nos dias de tempestade. O seu refúgio não fecha as portas. A sua fortaleza não abaixa a guarda. O rio da sua presença nunca deixa de fluir. A promessa de Hebreus 13 ecoa em nossos corações. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Agarre-se a esta promessa. Ela é a sua âncora. Quando o sentimento de solidão tentar voltar, declare esta verdade. Quando o medo do futuro bater a porta, afirme esta promessa. Você não está só. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos. O Déias, do Jaco, fez de você a sua morada, e prometeu jamais te deixar. Se esta paz que você está sentindo agora, esta sensação de cura e renovo que o Espírito Santo está operando em seu interior, é real para você, eu quero te fazer um convite. Pense em alguém, agora mesmo. Alguém que você sabe que está carregando um fardo pesado, que está com um coração ferido, que talvez nem saiba como orar. O mundo está cheio de pessoas que precisam desesperadamente encontrar este lugar de paz. Seja um canal deste rio, seja um instrumento nas mãos de Deus. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Envie uma mensagem, faça uma ligação, não subestime o poder de um ato simples de compartilhar a esperança. Você pode ser a resposta da oração de alguém hoje, simplesmente estendendo esta ponte de paz até o coração dela. E agora, com o coração mais leve, cuidado pelo toque do Consolador e com a promessa da restauração em andamento, nós nos sentimos prontos para o próximo passo. A cura nos dá a base, a paz nos estabiliza, mas é a fé fortalecida que nos fará caminhar sobre as águas da adversidade que o dia possa trazer. A restauração que Deus começa em nós precisa ser protegida e nutrida por uma fé robusta e ativa. Vamos, portanto, com a alma restaurada e o espírito consolado, entrar agora no quarto momento da nossa oração, onde pediremos ao Senhor não apenas que nos cure e nos console, mas que aumente a nossa fé, transformando-a em um escudo poderoso contra todas as setas do inimigo, meu irmão. Minha irmã, com o coração agora acalmado pelo toque do Consolador, e a alma sendo restaurada pelas correntes suaves do rio de Deus, nós nos erguemos. A quietude que alcançamos não é um convite para a inércia,
mas a plataforma para uma fé audaciosa. A paz que recebemos não é um sedativo, mas o alicerce sólido, sobre o qual construiremos as nossas declarações de vitória. Passamos momento de cura na enfermaria do rei. Agora ele nos chama para subir à torre de vigia da nossa fortaleza. É hora de pararmos de apenas sentir a segurança do refúgio e começarmos a proclamar o poder do rei, que reina a partir dele. Não é apenas um sentimento cálido no peito, é uma decisão consciente, uma declaração de guerra contra a dúvida, um decreto que estabelece a verdade de Deus sobre a mentira das circunstâncias. Este é o momento em que a nossa alma curada e segura se levanta e aprende a lutar, não com a força da carne, mas com o poder que emana do trono da graça. Este é o momento de fortalecermos a nossa fé. Vamos começar proclamando a verdade fundamental que ecoa, desde o Salmo 46, a absoluta e inegociável soberania do nosso Deus. O salmista viu as nações se enfurecendo e os reinos cambaleando, mas bastou a voz de Deus para que a terra se derretesse. Olhe agora com os olhos da fé para as nações que se enfurecem em sua vida. Talvez seja a nação da dívida, com suas leis opressoras e seus cobradores implacáveis. Talvez seja o reino da enfermidade, que tenta estabelecer seu domínio sobre o seu corpo. Talvez seja o império da ansiedade com seu governante tirano, o medo, que tenta ditar cada um dos seus passos. Diante dessas potências que parecem tão grandes e estabelecidas, nós erguemos a nossa voz não em temor, mas em proclamação, e declaramos: há um rei, acima de todos esses reinos. Há um soberano cujo trono jamais será abalado. O nosso Deus, o Elion, o Deus Altíssimo, está assentado muito acima de qualquer problema, de qualquer diagnóstico, de qualquer crise. Quero te guiar a fazer declarações de fé, a tomar posse dessa verdade. Diga comigo, em seu coração, ou em um sussurro aí onde você está: Senhor, Tu és soberano sobre a minha saúde. A palavra final não pertence ao médico, mas a Ti, o autor da vida. Senhor, Tu és soberano sobre as minhas finanças. A minha provisão não depende da economia do mundo, mas da economia inesgotável do céu. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Senhor, Tu és soberano sobre a minha família e os meus relacionamentos. Tu és capaz de restaurar o que foi quebrado, de curar o que foi ferido, de alinhar todos os corações ao Teu propósito de amor. Senhor, Tu és soberano sobre o meu futuro. Meus dias estão escritos no Teu livro, antes mesmo que um deles existisse. Por isso, não temerei as más notícias, pois o meu coração está firme, confiando em Ti. Veja bem, meu amado, minha amada, essa proclamação não é uma tentativa de convencer a Deus, é uma forma de lembrar a nós mesmos, a nossa alma, e às potestades espirituais, quem está no controle. Nós não estamos pedindo que Ele se torne soberano. Estamos alinhando a nossa fé com a realidade de que Ele já reina. Agora, sobre o pilar da soberania, edificamos o segundo, a declaração da sua inabalável fidelidade. Se a soberania fala do seu poder, a fidelidade fala do seu caráter. O Salmo 46 nos lembra que Ele é o Deus de Jacó. Ele não desistiu de um homem falho e lutador como Jacó, e Ele não desistirá de você. A sua aliança não se baseia na nossa perfeição, mas na perfeição da sua palavra. A Bíblia nos assegura em Números 23 e 19, que Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele dito, não o fará? Ou, havendo falado, não o cumprirá? Cada promessa que Ele fez a você é um cheque com fundos garantidos no banco dos céus. Ele prometeu estar com você, e Ele está. Ele prometeu te fortalecer, e Ele o fará. Ele prometeu te dar a paz que excede o entendimento, e essa paz está disponível. A fidelidade de Deus é o nosso chão seguro, quando a terra ao nosso redor parece mover. É por isso que o salmista nos convida a contemplar as obras do Senhor. Faça isso agora. Crie um memorial em sua mente. Lembre-se daquela oração respondida, daquele livramento inesperado, daquela provisão que chegou na última hora, daquele consolo que te sustentou na dor. Cada uma dessas memórias é um tijolo no muro da sua fé. Elas são provas concretas de que o Deus que te sustentou ontem é o mesmo que te sustenta hoje e te sustentará amanhã. E é por causa dessa fidelidade imutável que nós podemos declarar com toda a convicção a promessa que atravessa toda a Escritura: aquele que confia no Senhor jamais será confundido. Diga isso para a sua alma. Quem confia no Senhor não será envergonhado. Quem lança sua esperança em Deus não ficará desapontado. A sua confiança nele é o investimento mais seguro que você pode fazer. O mundo pode falhar, as pessoas podem decepcionar, os seus próprios sentimentos podem te enganar, mas o Deus fiel permanece para sempre. A sua fidelidade
é o nosso escudo. Com a certeza da sua soberania e a segurança da sua fidelidade, nós ativamos agora o terceiro pilar, o poder transformador da oração. A oração é a chave que temos em nossas mãos para trancar as portas do medo e abrir as janelas da esperança. É a nossa linha de comunicação direta com a sala do trono do universo. Não é um ritual vazio, não é uma lista de desejos jogada ao vento. A palavra afirma em Tiago 5,16 que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sua oração tem poder. Ela move a mão de Deus, que já move o mundo. Pense na oração como o ato de fé que ativa tudo o que cremos. Deus é o nosso refúgio, mas é pela oração que nós corremos para dentro dele. Ele é a nossa fortaleza, mas é pela oração que nós batemos em seus portões, e eles se abrem para nós. Ele é o nosso socorro bem presente, e é a oração que dá voz à nossa necessidade e libera esse socorro sobre a nossa situação específica. Jesus nos deu uma garantia incrível em Mateus 7,7: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A oração é o nosso pedido, a nossa busca, o nosso bater à porta. É a nossa recusa em aceitar a derrota. E é a nossa perseverança em buscar o reino de Deus. Portanto, não despreze o poder que você tem quando se ajoelha, quando fecha os olhos, quando eleva o seu coração a Deus. A sua oração sincera sobe aos céus como incenso suave e provoca uma reação no mundo espiritual. Ela fortalece o seu espírito, clareia a sua mente e alinha o seu coração com a vontade do Pai, que é sempre boa, perfeita e agradável. E é com esta fé fortalecida menos fé na sua soberania, na sua fidelidade e no poder da oração, que nós nos revestimos para o dia que temos pela frente. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, nos instrui a tomar toda a armadura de Deus. É exatamente isso que estamos fazendo. O cinturão da verdade é a sua fidelidade que acabamos de proclamar. A couraça da justiça é o perdão que recebemos e que nos livra da condenação. Os calçados do Evangelho da Paz são a tranquilidade que encontramos no rio de Deus. E agora, do forma special, nós tomamos em nossas mãos o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vejulais e escudo à sua frente. Ele é grande, forte, forjado no fogo da presença de Deus. E os dardos vêm, o dardo da dúvida, que sussurra: será que Deus realmente se importa? O dardo do medo, que pinta o pior cenário possível, o dardo da mentira, que tenta te convencer de que você é incapaz e está sozinho. O dardo da tentação, que te oferece um alívio falso e momentâneo. Mas, um por um, ao atingirem o seu escudo da fé, se apagam. Pela fé você apaga o dardo da dúvida com a lembrança da fidelidade de Deus. Pela fé você apaga o dardo do medo com a proclamação da sua soberania. Pela fé você apaga o dardo da mentira com a verdade da sua palavra. Este escudo não. Ele é manejado pela sua fé ativa, pelas suas declarações, pela sua confiança deliberada no Senhor. Se você sente a sua fé se fortalecendo ao fazer esta oração, se você deseja continuar a erguer este escudo conosco todos os dias, a se revestir desta armadura para cada batalha, eu quero, com muito carinho, te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de perseverança. E é muito mais fácil correr em community. Ao se inscrever, você se junta a uma família de fé que decidiu começar cada dia na presença de Deus, fortalecendo uns aos outros. Clique no botão de inscrição e ative as notificações, para que possamos continuar esta jornada juntos diariamente. E agora, com o nosso espírito firmado na rocha da sua soberania, com o coração seguro na certeza da sua fidelidade, e com o escudo da fé erguido firmemente diante de nós, não estamos mais na defensiva. Nós não estamos mais encolhidos no canto do refúgio, apenas esperando a tempestade passar. Nós estamos curados, restaurados, equipados e posicionados na muralha. Estamos prontos para avançar. A nossa fé fortalecida não é um tesouro para ser guardado apenas para nossa própria proteção, mas para nos tornarmos guerreiros eficazes no exército do nosso Senhor. Chegou a hora de pararmos de olhar apenas para as nossas próprias muralhas e começarmos a lutar pelas vidas que estão sofrendo no campo de batalha lá fora. Prepare o seu coração, prepare o seu espírito, pois na próxima e última parte da nossa oração da manhã, nós deixaremos de ser apenas ovelhas cuidadas, para nos tornarmos intercessores e guerreiros. Entraremos em um momento sagrado de intercessão e batalha espiritual, usando a autoridade que Cristo nos deu para abençoar, libertar
e trazer o reino de Deus à terra. Meu irmão guerreiro, minha irmã de fé, firmados na rocha que é Cristo, revestidos de toda a armadura de Deus com o escudo da fé erguido, chegamos ao momento crucial da nossa oração. A nossa fé, agora fortalecida, não nos foi dada para ser um tesouro egoísta. Ela nos foi concedida para nos tornar um perigo para o reino das trevas. A segurança que encontramos no nosso refúgio, a força da nossa fortaleza, não é para nos escondermos, mas para nos dar um lugar alto de onde podemos lutar. A nossa luta, como nos ensina a palavra em Efésios 6, não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E para esta luta, não vamos com as nossas próprias forças, mas na autoridade que nos foi outorgada. A autoridade que está no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Portanto, ajuste a sua postura espiritual. Volcana ou uma vítima, você é um vitorioso. Você não está na defensiva, você está no ataque. Em nome de Jesus, vamos agora interceder e guerrear. Nós começamos a nossa batalha no lugar onde todas as guerras começam, a mente. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra todo espírito de medo que tem paralisado você ou sua família. A palavra de Deus nos declara em 2 Timóteo 1,7 que Ele não nos deu um espírito de covardia, de timidez ou de medo, mas sim um espírito de poder, de amor e de moderação, de uma mente sã. Portanto, pela autoridade que há nesta palavra, nós ordenamos agora que todo espírito de medo, de pânico, de ansiedade crônica, de preocupação obsessiva, bata em retirada. Nós te expulsamos da mente, do coração e do futuro dos filhos de Deus. E nós declaramos o que está escrito em João 4,18, que o perfeito amor lança fora todo medo. Que o amor de Deus inunde agora cada recesso da sua mente, desalojando a escuridão, estabelecendo a paz que excede todo entendimento. As correntes mentais, as fortalezas de pensamentos negativos que o inimigo construiu por anos, nós as derrubamos agora. Está escrito em 2 Coríntios 10, 4-5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Nós destruímos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós declaramos que as mentiras que dizem você não é capaz. Você nunca vai mudar, Deus se esqueceu de você. São agora silenciadas e substituídas pela verdade. A verdade é que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A verdade é que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. As correntes de pensamentos depressivos, de autoacusação, de amargura, nós as quebramos agora com o martelo da palavra. E onde houver a dor de um trauma, uma memória que continua a sangrar, nós liberamos o bálsamo de Gileade, o poder curador do Espírito Santo. Nós pedimos que o sangue de Jesus cubra essas memórias, não para opô-las, mas para ressignificá-las, transformando memoriais de dor em monumentos da graça e do livramento de Deus. Decretamos a cura da sua alma, em nome de Jesus. Agora voltamos à nossa autoridade espiritual, para os lares. Nós nos levantamos como intercessores pela sua casa. Em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito de divisão, de contenda, de ira, de divórcio, de confusão, que tenta destruir as famílias. Nós declaramos que a paz de Cristo será o árbitro em seu lar, como está escrito em Colossenses 3:15. Decretamos que os lares dos filhos de Deus serão um refúgio de paz, um lugar de amor, um centro de adoração, e não um campo de batalha. Nós declaramos uma cobertura de proteção sobre os casamentos. O que Deus uniu, nenhum demônio, nenhuma circunstância, nenhuma terceira pessoa irá separar. Anesco toda palavra de maldição lançada contra a sua união, e liberamos a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Pelos filhos nós intercedemos agora, pelos que estão perto e pelos que estão longe, pelos pródigos. Nós ativamos a promessa de Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Nós enviamos a palavra de Deus, como uma flecha ao coração dos filhos que se desviaram, e declaramos que o amor do Pai os atrairá de volta para casa. Nós declaramos que nossos filhos e filhas são herança do Senhor, que eles são como plantas de oliveira ao redor da nossa mesa, que eles são ensinados pelo próprio Senhor e grande será a paz deles, como diz Isaías 54. Nós ungimos os umbrais e as vergas das portas dos nossos lares com o sangue do Cordeiro, e declaramos que o anjo da morte da destruicá, da enfermidade, não tem poder para entrar. A sua casa
é território de Deus. Nós avançamos agora contra os ataques do inimigo na sua vida prática. Está escrito em Isaías 5:4 e 17, que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Com base nesta promessa, nós declaramos ineficaz toda a arma de feitiçaria, de inveja, de fofoca, de calúnia, de perseguição no trabalho, que foi preparada contra você. Nós declaramos que todo plano do inimigo contra sua saúde, suas finanças, seus projetos, cai por terra, agora, em nome de Jesus. Nós nos levantamos contra o espírito devorador que ataca as finanças. Em nome daquele que se fez pobre para que fôssemos ricos, nós repreendemos a miséria, a dívida e a escassez, e liberamos a bênção de Abraão, a bênção da provisão sobrenatural sobre a sua vida. Nós ativamos a promessa de Malaquias 3, que o Senhor repreenderá o devorador por amor a nós, e abrirá as janelas dos céus, e derramará bênção sem medida. Sobre a sua saúde, nós declaramos o que está escrito em Isaías 53, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Nós liberamos o poder curador do sacrifício de Cristo, sobre cada célula, cada órgão, cada sistema do seu corpo. Decretamos saúde, divina, força e vitalidade sobre você, em nome de Jesus. E para garantir essa proteção, nós ativamos o ministério dos anjos. O Salmo 91 nos assegura que ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Nós pedimos ao Senhor dos Exércitos, nosso comandante do Salmo 46, que envie agora suas legiões de anjos, para acampar ao nosso redor, para nos livrar, para guerrear por nós, para desfazer os laços do inimigo, e para preparar o nosso caminho. Em vitória, sinta o poder deste momento. Sinta a atmosfera espiritual mudando enquanto oramos juntos. A palavra de Deus não volta vazia. E agora, com essa mesma fé e autoridade, nós queremos nos unir a você, de uma forma ainda mais pessoal. Queremos lutar por você, especificamente, se você deseja que o seu nome, o nome de um membro da sua família, ou uma causa específica, pela qual você está lutando seja incluído em nossa corrente de oração diária, eu te convido com todo o coração a anexá-lo nos comentários. Abaixo, não veja isso como um simples comentário em um vídeo. Veja como um ato de fé, colocando o seu memorial diante do altar de Deus, e se unindo a um exército de intercessores, que irá clamar junto com você. Cada nome, cada pedido, será levantado diante do Senhor. Você não precisa lutar sozinho. Junte-se a este exército de fé. E agora, com o inimigo silenciado pela autoridade da palavra, com as correntes quebradas pelo poder do nome de Jesus, e com os nossos corações, mentes e lares cobertos e selados pelo seu sangue, a atmosfera está preparada, a batalha deu lugar à certeza da vitória. O céu está aberto sobre nós. Este não é mais um momento de silêncio ou de luta, mas um momento para ouvir o que o Espírito diz à igreja, o que o Rei diz aos seus filhos vitoriosos. Acalme o seu espírito mais uma vez, mas não em quietude de defesa, e sim, em quietude de expectativa. Prepare-se, pois não vamos terminar com o barulho da batalha que travamos, mas com o som da trombeta, da vitória que já foi conquistada. A última e gloriosa parte da nossa oração será uma declaração profética de vitória sobre o seu dia, sua semana e sua vida. O Rei está no seu santo templo, ele está no seu trono, e ele está prestes a falar uma palavra de destino sobre você. Ouça com o coração, meu irmão vitorioso. Minha irmã mais que vencedora, a batalha terminou. O som da guerra espiritual que travamos no poder do Espírito Santo cessou. Respire fundo. O que ouvimos agora não é mais o clanger das espadas ou o grito do inimigo, mas o som doce e poderoso da vitória. É o som do céu, celebrando a sua liberdade. É o hino dos anjos comissionados para te servir. É a voz do Pai, se deleitando em você. O Salmo 46, nosso guia nesta jornada, nos levou ao seu clímax. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Nós nos aquietamos, nós lutamos, e agora na quietude da vitória, nós sabemos sem sombra de dúvida que Ele é Deus, e porque Ele é Deus, a exaltação dele se manifesta em sua vida como uma vitória incontestável. Prepare o seu coração, pois esta não é mais uma oração de petição, mas uma proclamação de recebimento. O Rei já decretou, e eu, como seu irmão em Cristo, apenas libero a palavra profética que já foi selada nos céus a seu respeito. Receba, em nome de Jesus. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida, que a guerra em sua mente acabou. Aposta, Deus que excede todo e qualquer entendimento, como está prometido em Filipenses 4:7,
desce sobre você agora como um manto, como uma cobertura celestial. As águas turbulentas da sua alma, que rugiam como no Salmo 46, ouviram a voz do Mestre que disse: acalma-te, emudece, e há agora uma grande bonança. Eu declaro que a ansiedade não tem mais domínio sobre você. A paz de Cristo é o seu juiz, o seu árbitro. Você não recebe a paz que o mundo dá, baseada em circunstâncias favoráveis, mas a paz que o próprio Cristo te dá, uma paz que sobrevive e floresce no meio da tempestade. Profetizo sobre você um tempo de descanso mental, do sono profundo. E as noites de insônia e tormento deram lugar a noites de descanso nos braços do Pai. A sua mente é território santo. Guardada pela paz de Deus, a confusão se dissipa e a clareza do céu ilumina os seus pensamentos e as suas decisões. Receba a paz de Deus agora. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que as cadeias foram quebradas. O que foi amarrado na terra em oração, foi desatado nos céus. A promessa de Jesus em João 8,36 se cumpre em você, neste exato instante. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O canal está quase livre, não está tentando ser livre. Você é livre. As correntes daquele vício que te humilhava, que te aprisionava em segredo, foram pulverizadas pelo poder do sangue de Jesus. Os ciclos de pecado, que se repetiam em sua família. As maldições hereditárias não têm mais poder nem legalidade sobre você. Você foi enxertado na videira verdadeira, Jesus Cristo, e agora a seiva que corre em você é de bênção, de vida e de santidade. O espírito de escravidão foi expulso, e você recebeu o espírito de adoção, pelo qual clama: Abba, Pai. Você não é mais um escravo do seu passado, mas um filho amado, andando na gloriosa liberdade para a qual Cristo te chamou. As portas da sua prisão foram arrancadas dos seus gonzos. Saia, caminhe para fora. O campo da graça de Deus é vasto e está à sua frente. Receba a sua liberdade agora. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a sua fé foi radicalmente renovada. A fé que talvez estivesse vacilante, do tamanho de um grão de mostarda, foi regada nesta manhã pela palavra e pelo Espírito. E eu a vejo se agigantando dentro de você, tornando-se uma força capaz de mover as montanhas de impossibilidade que estão à sua frente. Eu declaro que você está recebendo uma nova ousadia, uma santa coragem. O espírito de intimidação não te encontrará mais. Você olhará para os gigantes com os olhos de Davi, sabendo que maiores são os que estão com você do que os que estão no mundo. A sua identidade está selada em Hebreus 12:2, que diz que Jesus é o autor e o consumador da sua fé. Ele começou e ele mesmo aperfeiçoará a sua confiança nele. A partir de hoje, você andará por fé e não por vista, como ordena 2 Coríntios 5:7. Seus olhos não serão mais seus guias. Seus ouvidos espirituais, atentos à voz de Deus, que ditarão os seus passos. Você crerá para ver, e não mais esperará ver para crer. A sua fé se torna agora o seu escudo poderoso, que apaga não alguns, mas todos os dardos inflamados do maligno. Receba um novo nível de fé agora. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a bênção do Senhor chegou. O tempo do choro pode ter durado uma noite, mas a alegria chegou com esta manhã, como promete o Salmo 30. A estação da seca acabou. Ouve-se o som de abundante chuva sobre a sua casa. A promessa de Joel 2:25 se torna realidade para você. Deus está restituindo em dobro tudo aquilo que o gafanhoto devorador roubou. Anos de perdas financeiras, de oportunidades perdidas, de alegria roubada, estão sendo redimidos e restaurados. Eu declaro que as portas que Deus está abrindo para você, ninguém poderá fechar. Declaro favor sobre a sua vida, favor nos seus negócios, favor nos seus estudos, favor diante de pessoas que têm a chave para o seu próximo nível. A bênção sacerdotal de número 6 é liberada sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Você não está mais correndo atrás da bênção. A bênção está correndo atrás de você e te alcançando. Você é a semente de Abraão, e através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Você é cabeça e não cauda. Está por cima e não por baixo. Receba a bênção da provisão, da honra e da restituição, agora. E agora, meu querido irmão, minha amada irmã, com um coração transbordando de gratidão e o espírito selado por estas verdades, vá para o seu dia. Vá na força deste encontro. Vá na paz desta oração. Vá na certeza
desta vitória. Que a presença do Deus que é o seu refúgio e fortaleza te envolva de tal maneira que as pessoas ao seu redor sintam a diferença. Que a luz de Cristo brilhe através de você e dissipe as trevas por onde você passar. Que a sua boca se encha de riso e a sua língua de um cântico novo. Pois grandes coisas fez o Senhor por você, e por isso você está alegre. A oração que fizemos juntos está selada no céu e manifesta na terra. Se esta jornada de oração em 6 partes foi a resposta de Deus para você, se você sentiu o toque do Pai, a libertação do Filho e o consolo do Espírito Santo, eu te peço com o coração cheio de alegria, que cele este momento com 3 atos de fé. Primeiro, se você ainda não faz parte da nossa família de oração, inscreva-se agora e ative as notificações. Não perca o nosso encontro diário com o Rei, pois juntos somos mais fortes. Segundo, seja o canal de bênção que Deus te chamou para ser. Pense em pelo menos uma pessoa que precisa desesperadamente desta oração e compartilhe com ela agora mesmo. Seja a resposta para o clamor de alguém. E por fim, o seu ato profético de recebimento, vá até a seção de comentários e escreva, com toda a sua fé, a palavra Amém. Não apenas como uma concordância, mas como o seu decreto pessoal, dizendo: assim seja na minha vida, eu recebo, está feito. Permaneça na fortaleza, pois a vitória já é sua. Nós avançamos agora contra os ataques do inimigo na sua vida prática. Está escrito em Isaías 5:4 e 17, que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Com base nesta promessa, nós declaramos ineficaz toda a arma de feitiçaria, de inveja, de fofoca, de calúnia, de perseguição no trabalho, que foi preparada contra você. Nós declaramos que todo o plano do inimigo contra sua saúde, suas finanças, seus projetos, cai por terra, agora, em nome de Jesus. Nós nos levantamos contra o espírito devorador que ataca as finanças. Em nome daquele que se fez pobre para que fôssemos ricos, nós repreendemos a miséria, a dívida e a escassez, e liberamos a bênção de Abraão, a bênção da provisão sobrenatural sobre a sua vida. Nós ativamos a promessa de Malaquias 3, que o Senhor repreenderá o devorador por amor a nós, e abrirá as janelas dos céus, e derramará bênção sem medida. Sobre a sua saúde, nós declaramos o que está escrito em Isaías 53, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Nós liberamos o poder curador do sacrifício de Cristo, sobre cada célula, cada órgão, cada sistema do seu corpo. Decretamos saúde, divina força e vitalidade sobre você, em nome de Jesus. E para garantir essa proteção, nós ativamos o ministério dos anjos. O Salmo 91 nos assegura que ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Nós pedimos ao Senhor dos Exércitos, nosso comandante do Salmo 46, que envie agora suas legiões de anjos, para acampar ao nosso redor, para nos livrar, para guerrear por nós, para desfazer os laços do inimigo, e para preparar o nosso caminho. Em vitória, sinta o poder deste momento. Sinta a atmosfera espiritual mudando enquanto oramos juntos. A palavra de Deus não volta vazia. E agora, com essa mesma fé e autoridade, nós queremos nos unir a você, de uma forma ainda mais pessoal. Queremos lutar por você, especificamente, se você deseja que o seu nome, o nome de um membro da sua família, ou uma causa específica, pela qual você está lutando seja incluído em nossa corrente de oração diária, eu te convido com todo o coração a anexá-lo nos comentários. Abaixo, não veja isso como um simples comentário em um vídeo. Veja como um ato de fé, colocando o seu memorial diante do altar de Deus, e se unindo a um exército de intercessores, que irá clamar junto com você. Cada nome, cada pedido, será levantado diante do Senhor. Você não precisa lutar sozinho. Junte-se a este exército de fé. E agora, com um inimigo silenciado pela autoridade da palavra, com as correntes quebradas pelo poder do nome de Jesus, e com os nossos corações, mentes e lares cobertos e selados pelo seu sangue, a atmosfera está preparada, a batalha deu lugar à certeza da vitória. O céu está aberto sobre nós. Este não é mais um momento de silêncio ou de luta, mas um momento para ouvir o que o Espírito diz à igreja, o que o Rei diz aos seus filhos vitoriosos. Acalme o seu espírito mais uma vez, mas não em quietude de defesa, e sim, em quietude de expectativa. Prepare-se, pois não vamos terminar com o barulho da batalha que travamos, mas com o som da trombeta, da vitória que já foi conquistada. A última e gloriosa parte da nossa oração será uma declaração profética de vitória sobre o seu dia, sua semana
e sua vida. O Rei está no seu santo templo, ele está no seu trono, e ele está prestes a falar uma palavra de destino sobre você. Ouça com o coração, meu irmão vitorioso. Minha irmã mais que vencedora, a batalha terminou. O som da guerra espiritual que travamos no poder do Espírito Santo cessou. Respire fundo. O que ouvimos agora não é mais o clanger das espadas ou o grito do inimigo, mas o som doce e poderoso da vitória. É o som do céu, celebrando a sua liberdade. É o hino dos anjos comissionados para te servir. É a voz do Pai, se deleitando em você. O Salmo 46, nosso guia nesta jornada, nos levou ao seu clímax. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Nós nos aquietamos, nós lutamos, e agora na quietude da vitória, nós sabemos sem sombra de dúvida que Ele é Deus. E porque Ele é Deus, a exaltação dele se manifesta em sua vida como uma vitória incontestável. Prepare o seu coração, pois esta não é mais uma oração de petição, mas uma proclamação de recebimento. O Rei já decretou, e eu, como seu irmão em Cristo, apenas libero a palavra profética que já foi selada nos céus a seu respeito. Receba, em nome de Jesus. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a guerra em sua mente acabou. Aposta, Deus que excede todo e qualquer entendimento, como está prometido em Filipenses 4:7, desce sobre você agora como um manto, como uma cobertura celestial. As águas turbulentas da sua alma, que rugiam como no Salmo 46, ouviram a voz do Mestre que disse: acalma-te, emudece. E há agora uma grande bonança. Eu declaro que a ansiedade não tem mais domínio sobre você. A paz de Cristo é o seu juiz, o seu árbitro. Você não recebe a paz que o mundo dá, baseada em circunstâncias favoráveis, mas a paz que o próprio Cristo te dá, uma paz que sobrevive e floresce no meio da tempestade. Profetizo sobre você um tempo de descanso mental, do sono profundo. E as noites de insônia e tormento deram lugar a noites de descanso nos braços do Pai. A sua mente é território santo. Guardada pela paz de Deus, a confusão se dissipa, e a clareza do céu ilumina os seus pensamentos e as suas decisões. Receba a paz de Deus agora. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que as cadeias foram quebradas. O que foi amarrado na terra em oração, foi desatado nos céus. A promessa de Jesus em João 8:36 se cumpre em você, neste exato instante. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O canal está quase livre, não está tentando ser livre. Você é livre. As correntes daquele vício que te humilhava, que te aprisionava em segredo, foram pulverizadas pelo poder do sangue de Jesus. Os ciclos de pecado, que se repetiam em sua família. As maldições hereditárias não têm mais poder nem legalidade sobre você. Você foi enxertado na videira verdadeira, Jesus Cristo, e agora a seiva que corre em você é de bênção, de vida e de santidade. O espírito de escravidão foi expulso, e você recebeu o espírito de adoção, pelo qual clama: Abba, Pai. Você não é mais um escravo do seu passado, mas um filho amado, andando na gloriosa liberdade para a qual Cristo te chamou. As portas da sua prisão foram arrancadas dos seus gonzos. Saia, caminhe para fora. O campo da graça de Deus é vasto e está à sua frente. Receba a sua liberdade agora. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida que a sua fé foi radicalmente renovada. A fé que talvez estivesse vacilante, do tamanho de um grão de mostarda, foi regada nesta manhã pela palavra e pelo Espírito. E eu a vejo se agigantando dentro de você, tornando-se uma força capaz de mover as montanhas de impossibilidade que estão à sua frente. Eu declaro que você está recebendo uma nova ousadia, uma santa coragem. O espírito de intimidação não te encontrará mais. Você olhará para os gigantes com os olhos de Davi, sabendo que maiores são os que estão com você do que os que estão no mundo. A sua identidade está selada em Hebreus 12:2, que diz que Jesus é o autor e o consumador da sua fé. Ele começou, e ele mesmo aperfeiçoará a sua confiança nele. A partir de hoje, você andará por fé, e não por vista, como ordena 2 Coríntios 5:7. Seus olhos não serão mais seus guias. Seus ouvidos espirituais, atentos à voz de Deus, que ditarão os seus passos. Você crerá para ver, e não mais esperará ver para crer. A sua fé se torna agora o seu escudo poderoso, que apaga não alguns, mas todos os dardos inflamados do maligno. Receba um novo nível de fé agora. Eu declaro profeticamente, sobre a sua vida, que a bênção do Senhor chegou. O tempo do choro pode ter durado uma noite, mas a alegria chegou com esta manhã, como promete o Salmo 30.
A estação da seca acabou. Ouve-se o som de abundante chuva sobre a sua casa. A promessa de Joel 2:25 se torna realidade para você. Deus está restituindo em dobro tudo aquilo que o gafanhoto devorador roubou. Anos de perdas financeiras, de oportunidades perdidas, de alegria roubada, estão sendo redimidos e restaurados. Eu declaro que as portas que Deus está abrindo para você, ninguém poderá fechar. Declaro favor sobre a sua vida, favor nos seus negócios, favor nos seus estudos, favor diante de pessoas que têm a chave para o seu próximo nível. A bênção sacerdotal de número 6 é liberada sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Você não está mais correndo atrás da bênção. A bênção está correndo atrás de você e te alcançando. Você é a semente de Abraão, e através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Você é cabeça e não cauda. Está por cima e não por baixo. Receba a bênção da provisão, da honra e da restituição, agora. E agora, meu querido irmão, minha amada irmã, com um coração transbordando de gratidão e o espírito selado por estas verdades, vá para o seu dia. Vá na força deste encontro. Vá na paz desta oração. Vá na certeza desta vitória. Que a presença do Deus que é o seu refúgio e fortaleza te envolva de tal maneira que as pessoas ao seu redor sintam a diferença. Que a luz de Cristo brilhe através de você e dissipe as trevas por onde você passar. Que a sua boca se encha de riso e a sua língua de um cântico novo. Pois grandes coisas fez o Senhor por você, e por isso você está alegre. A oração que fizemos juntos está selada no céu e manifesta na terra. Se esta jornada de oração em 6 partes foi a resposta de Deus para você, se você sentiu o toque do Pai, a libertação do Filho e o consolo do Espírito Santo, eu te peço com coração cheio de alegria, que cele este momento com 3 atos de fé. Primeiro, se você ainda não faz parte da nossa família de oração, inscreva-se agora e ative as notificações. Não perca o nosso encontro diário com o Rei, pois juntos somos mais fortes. Segundo, seja o canal de bênção que Deus te chamou para ser. Pense em pelo menos uma pessoa que precisa desesperadamente desta oração e compartilhe com ela agora mesmo. Seja a resposta para o clamor de alguém. E por fim, o seu ato profético de recebimento, vá até a seção de comentários e escreva, com toda a sua fé, a palavra Amém. Não apenas como uma concordância, mas como o seu decreto pessoal, dizendo: assim seja na minha vida, eu recebo, está feito. Permaneça na fortaleza, pois a vitória já é sua.